Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Direto ao Ponto. Eu sou Fernando Rosenberg e hoje nós vamos conversar com Alício Bittencourt, que é bombeiro voluntário. Ele tem 49 anos, 16 anos de corporação, bombeiro voluntário, né? São os homens do fogo, são os anjos da vida, aqueles que socorrem as pessoas quando elas mais precisam, no momento do fogo, ou no momento do acidente, ou quando realmente algo extremamente urgente acontece. Ou se chama a polícia, ou se chama os bombeiros. E no caso aqui, nós estamos com Alício Bittencourt, que é presidente dos bombeiros voluntários da cidade de Jaguaruna, no litoral de Santa Catarina, próximo, encostadinho a Tubarão. Alício, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Fernando? Bem-vindo, tranquilo, sossegado, em paz. Alício, você está com 49 anos, tem 16 anos de corporação. Você é formado em administração e pós-graduado em Políticas públicas. Políticas públicas. Alício, diz uma coisa, como é que você chegou até os bombeiros voluntários há 16 anos atrás? Eu tive o prazer de servir o Exército, a 3ª Companhia em Tubarão, em 1994, e acabei me destacando nas Olimpíadas, né, nas maratonas, e fui representar a 3ª nessas Olimpíadas. Você é atleta também? Eu posso dizer que fui. Foi? Não é mais? Eu jogo uma bolinha lá uma vez por outra, tá tal, certo, né? Tá certo. Faço uma academiazinha, mas já bem a menos do que mais poderia fazer, tranquila. mais tranquilo, né? Sim. Mas na época eu tinha muita vitalidade, tinha um preparo físico muito bom, acabei tirando em 3º lugar aqui na micro-região de Tubarão, que compreendia a 3ª Companhia e os 5 pelotões que ali havia, né, na época, e fui representar a 3ª Companhia no 63BI em Florianópolis, e depois a gente foi para Joinville, a maratona de 12 km. E sempre que aonde a gente ia nessas Olimpíadas, essas competições, acabava tendo uma unidade, uma ambulância de um bombeiro para atender. E lá em Joinville, eu observei que a ambulância era uma cor diferente e que o fardamento dos bombeiros também eram diferentes. E eu acabei abordando um dos bombeiros lá, disse, como é que funciona essa questão de bombeiro voluntário? Alício, deixa eu te falar uma coisa. Tá. Você está falando 16 anos atrás, a pergunta foi minha, mas agora eu quero te provocar um pouquinho no bom sentido. Mas quando criança, você desde pequenininho, também já tinha aquela coisa de quase, acho que, sei lá, 90%, mais de 90% dos meninos, aquela coisa quando passa o carro de bombeiro, né, os heróis do fogo, já te chamava a atenção Paixão. isso? Eu tinha paixão desde pequeno por bombeiros. Chegava a pedir para o pai levar no corpo de bombeiro para ver o caminho? Como não tinha aqui na região, né, mas sempre que vinha um caminhão de bombeiro de fora, que cidade pequena acabava escutando a sirene, a gente ia atrás para tentar saber onde que era. Né, inclusive, eu fui para o mundo militar, porque eu sou bisneto de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, em Olha Braim, que história. Bernardino da Cruz, morreu com 98 anos de idade aqui em Jaguaruna. E acabei tendo essa paixão militar, por isso eu fui servir o Exército. Hoje, Sim. inclusive, o meu filho está servindo 28 GAC e está no 1º ano, né? Vai fazer um ano agora, por essa vocação, essa paixão do militarismo. Então, eu herdei isso dos meus avós, dos meus antepassados, e acabei indo servir, tendo esse privilégio de conhecer um bombeiro diferente, com farda diferente, mas fazendo as mesmas funções que os outros bombeiros militares faziam. Porém, com farda diferente e cores de ambulâncias diferentes, mas com o mesmo papel. E instalado na rua Jaguaruna, que é a sede dos bombeiros voluntários de Joinville, a sede principal, o quartel principal, é instalado na rua Jaguaruna, que é a minha mãe, a minha cidade-mãe. Então, acabei conhecendo lá esse bombeiro, eu cheguei de lá alguns anos depois do quartel, vim morar na Jaguaruna de volta, apresentei para um prefeito que aqui havia, ele não mostrou muito interesse, isso há mais de 25 anos atrás, obviamente, né? E acabei, alguns anos depois, me candidatando a vereador, me elegendo e apresentando esse projeto para o ex-prefeito Marcos Fabiano Tiburcio. Agora vamos devagar. Alício, vamos voltar lá atrás no tempo, nesse podcast. Quem era o Alício criança? Como é que era o Alício criança? Foi uma vida difícil? Muito. Como é que foi a criação? Muito. Como é que eram os pais, o pai, a mãe? Vida humilde? Me conta um pouco da tua história. Então, eu sou filho de agricultor, né? Eu perdi meu pai com 47 anos de idade, eu tinha 16 anos de idade, mas me criei na roça, plantando melancia. As minhas raízes, os Bittencourt, inclusive o primeiro produtor de melancia em grande escala é o meu padrinho e tio, João Alício Bittencourt, que o meu filho menor é em homenagem ao nome dele. Morreu faz uns 3 anos atrás, que foi o maior produtor de melancia do município de Jaguaruna do Sul, de Santa Catarina. Reconhecido isso por o rei da melancia de Santa Catarina. A minha família é os pioneiros da melancia em Jaguaruna, né? Tudo que existe hoje de melancia,
variedade toda que tem na cidade. Foi tudo Sim. trazido pelas minhas raízes, inclusive meus tios, meus filhos plantam ainda. E eu, até os meus 17, 18 anos, eu convivi com isso. Filho de agricultor, meu pai tinha engenho de farinha, morava aqui na Rui Corrente, próximo da caixa d'água ali do Samay, ali, aquela propriedade era da minha família, do meu pai, de fundo para a lagoa, né? Era mandioca e melancia. Meu pai, como morreu muito novo, eu e a minha mãe e mais 4 irmãs pequenas acabamos não tendo condição de tocar a lavoura para frente, um adolescente, acabamos vindo para Jaguaruna, eu ainda bem jovem, aí me ingressei no mercado de trabalho na cidade, mas sempre... Teu primeiro emprego foi como que, Foi no supermercado Sanlarte. Olha aí, ó. Eu tinha 16 anos de idade. Empacotador ou não? Eu Deixa adivinhar. comecei como empacotador e repositor de prateleira. Depois fui promovido a açougueiro, fui o primeiro açougueiro do supermercado Sanlarte. Né? Fiquei por ali por muito tempo, tenho um laço de amizade muito grande com a família ali. Depois ali surgiu uma oportunidade pelo meu contato, a minha forma de tratar, de atender. Fui trabalhar nos biscoitos Paraty, né, que hoje não existe mais, mas foi famoso a nível nacional. Trabalhei 3 anos de representante comercial do Biscoitos Paraty, atendia essa região de Tubarão, Jaguaruna, Sangão, 13 de Maio, Capivari. Você trabalhou pra caramba. Trabalhei então, bastante, trabalhei bastante. E depois fui aventurar para os Estados Unidos. Fiquei lá 1 ano e meio. Você esteve nos Estados Unidos? A trabalho 2 vezes nos Estados Unidos, trabalhei lá. E acabei voltando, me candidatando a vereador. E foi nesse período que eu já conheci, então, o bombeiro voluntário em virtude do Exército. Né, Mas deixa eu voltar um pouquinho ainda, Alício. Para que as pessoas que nunca te conheceram, ou nós estamos transmitindo esse podcast para todo o Brasil, e a história do bombeiro voluntário, dos bombeiros, a tradição dos bombeiros voluntários que nasceu em Santa Catarina, por um acaso, há mais de 100 anos atrás. 126 anos. Exatamente, na cidade de Joinville, para quem não sabe, né? Essa pergunta eu acho que a gente tem que fazer porque a gente está passando por um momento de transição no mundo inteiro, principalmente de gerações, né, Alício? E aí eu quero te perguntar o seguinte: você acha que a nossa geração, você está com quase 50, eu passei um pouquinho, estou com 5,1, alguma coisa aí. A geração da gente, Alício, a nossa geração, a geração de ferro, como era chamada, tem muita diferença? Chega a ser um troço aberrativo a diferença para a geração de hoje? Tem muita. Onde é que você vê? É pecado? É abertura? É internet? É o digital? O que mudou tanto? Eu acho que o digital ele foi um facilitador para essa geração, desde a parte do ensino, né, que hoje o ensino praticamente é todo virtual. Eu não condeno o ensino virtual, até porque uma das pós-graduações que eu fiz foi AD e tive o aprendizado. O aprendizado quem faz somos nós, independente de como se aplica isso para o aluno. Né? Mas hoje isso facilitou demais e perdeu aquela essência do contato com o professor e essa parte virtual que chegou muito forte, contagiando as crianças. Eu acho que perdeu muita essência de família, de bons princípios, do próprio trabalho. Você chegou, quando você estava na escola, lá no primeiro, segundo, mas terceiro, quarto ano, por aí, você chegou a levar agora reguada na mão, não? Muita. Mas como é que era o Alício? O Alício era aquele guri espoleta, não? De espoleta, dinâmico. Jogou muita bolinha de gude, prestativo, bolinha de vidro, futebol. O Alício era isso. Eu tenho um filho hoje, tenho 3 filhos, uma menina de 22. Agora essa pergunta eu tenho que te fazer. O Alício era briguento também, não? Era brigador? Ele era meio guerreiro, assim. Meio guerreiro. Não perguntei guerreiro. Eu perguntei se era aquele guri cheio da disposição no punho. Guerreiro, gostava de um agito. Gostava como de qualquer agito. bom do adolescente não, da época. Com certeza, parte, é questão dos hormônios. Né? Fazia parte. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Alício. Ainda partindo dessa história da geração que mudou nesse podcast, você fala, o digital mudou muito, mas eu não consigo condenar o digital, porque o digital veio com o EAD, o ensino à distância. Há quem diga, não nós, há quem diga que o EAD, o ensino à distância, para quem não sabe o que é EAD, é ensino à distância, ele perdeu muito daquela coisa da essência verdadeira. Não que ele ensine menos, mas que perdeu aquele contato direto, aquela coisa até de você trocar ideia com um colega de classe, coisa e tal. Isso, o digital, pode ter tirado também essa proximidade das pessoas dentro das faculdades? Com certeza, sem dúvida nenhuma. O contato físico traz aprendizado. Além do conhecimento, traz aprendizado. O convívio entre pares traz aprendizado.
Essa geração atual ela tem se isolado, a amizade tem virado simplesmente pelas redes sociais. Sim. Aquele contato de visitar, de agrupar o time, os amigos para jogar uma bolinha, isso cada dia mais. A nossa cidade tinha mais de 10 times de futebol de campo. Hoje está resumido em 2, 3 veteranos, porque as crianças preferem ficar em casa nos joguinhos pelo celular, no contato com os amigos pelo celular, pelo WhatsApp, e assim por diante, e perdeu aquela essência, aquele brio de fazer a caminhada, de fazer aquele time de futebol e brincar nos bairros. Jaguaruna, isso aí há 20 anos atrás, tinha muito. Então, isso é o pior fato. Agora, você fala de Jaguaruna, eu vejo que você é bastante saudosista, vamos dizer assim. Né? Todos nós somos, né? Quem não tem saudade? Eu, por exemplo, né, tive uma tia, um tio que eu me lembro, eu acho que é uma das melhores lembranças da minha infância, tinha um engenho de farinha. Comia cuscuz, parelha de boi ainda, coisa boa. Coisa de boa. Atração animal. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje disse que alguns dessas novas gerações, se der um ovo para fritar, não sabem mais. Né? Você acredita que daqui para frente, a gente está falando aqui de saudosismo, das boas épocas, da nossa época, da boa época de Jaguaruna, que agora tem tudo para melhorar, né? A gente chegando por aí também. O que vai ser dessa geração? Você está aí dentro do Bombeiro Voluntário, né, como presidente dos Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, né, como homem, criando um homem de família, criando sua família, criando seus filhos, à moda antiga, pelo que eu já entendi aqui, foi militar, se é isso que eu compreendi também. Você acha que essa geração daqui para frente, com toda essa abertura do digital, abertura cultural, isso tudo, isso é um pró ou é um contra, Alício? Fernando, eu acredito que não vou dizer que é um contra, porque tem muitas coisas boas que dá para extrair do digital. Muitas coisas boas. Eu tenho hoje um sobrinho que virou um mega empresário porque começou a trabalhar pelo digital. Hoje a minha esposa, ela vive e trabalha pelo digital. Olha só. Quer mandar um abraço para ela? Fica à vontade. A Lília está no digital, está com mais de 40 mil seguidores e hoje usa as plataformas para ganhar dinheiro. Inclusive, sim, a minha filha hoje trabalha com meu sobrinho através do digital. O problema é que o digital, às vezes, o pai não dá o limite para o filho. Eu tenho hoje uma criança de 5 anos em casa. Se eu deixar, ele fica o dia inteiro no joguinho, no videogame, e o próprio celular com os joguinhos ali online, e não faz outra atividade. Então, a gente tem que regrar. Tudo é a regra. O problema é que está aberto demais as fronteiras para o digital, para os jogos, para tudo, e não há um limite. O limitador, eu acho que tem que ser o pai e a mãe. Né? Que isso, cada dia mais... Os pais também têm perdido essa essência de cobrar em virtude da correria do dia a dia. Agora, é o pai ou é o sistema que tem feito isso? Não, o sistema... Você acha que o pai precisa, que dobrar, os pais têm que dobrar os joelhos para o digital? Mas o sistema chega para todo mundo. O sistema chega para todo mundo. Você sabe que eu estou te provocando. Sim, né? Para todas as casas. O sistema chega para todas as casas. Todos os cidadãos brasileiros. Agora, quem dá a limitação somos nós, os pais, que tem que ter o domínio sobre o filho. Em todos os sentidos. Tem que ter o domínio do celular, tem que ter o tempo de jogar a bola, mas tem que ter o tempo de estudar. Tem o tempo de brincar, tem o tempo de brincar no celular, pelo WhatsApp, pelos joguinhos online, mas também tem que ter o tempo da responsabilidade de ir lá brincar com o carrinho, de ir lá brincar com o trenzinho, brincar com a motoquinha, que é o caso do meu filho, seu com a filho bicicleta. Ainda sabe, seu filho, você falou que tem um filho de 5 aninhos. Como é que é o nome do menino? João Alício. Um abraço, João Alício, tudo de bom para você. Deixa eu te falar. A gente pegou uma época que era a época do carrinho de rolimã, né? Perdia a tampa dos dedos com o carrinho de rolimã. Da carretilha. Exato, pipa, né? A cafifa. Essa época de ouro, será que não volta mais, Alício? É difícil, não volta mais. Eu acredito que não volta mais. Você acha que a humanidade está perdendo uma parte crucial da história? Eu digo o seguinte, né? O que eu vou te dizer? Será que a gente está perdendo, uma história da humanidade, uma parte crucial, uma parte dos nossos antepassados, que o digital está transformando isso tudo em lembranças, mas que não está levando adiante como desenvolvimento de caráter e de novas ações, e o digital se transforma numa máquina de coletar lembranças. É perigoso isso, Alício? Muito perigoso demais, muito perigoso demais. Eu tento passar isso para os meus filhos. Eu tenho uma filha de 22 anos de idade, Sim. tenho um menino de 19 anos que está no 28 GAC em Criciúma, toca na banda lá, e tem esse pequeno. Eu tento, desde pequeno, eles interagir tanto com a natureza, fazer acampamento, é uma coisa assim que traz lembranças para as crianças, viver num acampamento. Você acampou muito quando era criança? Muito, acampei muito. Acampava onde? Próximo aqui, os morros aqui do Morro da Cruz,
nas nossas orlas marítimas, debaixo daqueles pés de pinheiro, a gente ia lá com jovens, até depois de casado, eu faço isso ainda e faço Pois bastante. é, agora, Alice, me fala uma coisa, você fala aí, volto a dizer, a gente fala do saudosismo, né? Como é que era Jaguaruna 30 anos atrás? Outra Vamos realidade. lá, vamos lá. Vamos tentar viajar aqui no túnel do tempo e imaginar como era Jaguaruna, que saudades traz a Orla Marítima. Eu não sou daqui, obviamente, mas eu quero crer que naquela época Jaguaruna era uma coisa, a praia limpinha, que hoje continua limpa, obviamente, eu digo, não tinha tanta gente. A garotada brincava mais solta. Que recordações você tem disso? Na verdade, a Jaguaruna ela acabou crescendo bastante e, infelizmente, cresceu desordenadamente em alguns aspectos, principalmente a nossa orla. Sem estratégia para construção, foram crescendo e sem a infraestrutura mínima, né? E isso prejudica muito hoje a atual geração. Hoje, quando se fala de turismo, eu faço parte do Contur, o Conselho de Turismo da cidade. A gente tenta discutir isso, mas algumas coisas lá no passado foram feitas que hoje está prejudicando a atual geração da Jaguaruna, né? Mas a gente sabe que também entra por trás disso a questão de segurança, né? Até então, Jaguaruna, há uns 30 anos atrás, era raro ter um furto de uma bicicleta. Era raro ter um furto de um tênis no varal secando. Hoje, a gente tem que tomar algumas cautelas, principalmente nós que somos nativos, que não somos acostumados com esse tipo de episódio. Eu moro aqui no Cristo Rei, bem próximo do fórum, volta e meia toda semana uma casa está sendo furtada ali. A gente está tomando algumas providências, organizamos uma associação para tentar inibir, colocar câmera, colocar monitoramento nas ruas, para tentar inibir um pouco isso. Mas a gente sabe que isso está chegando, o desenvolvimento chega também por trás das pessoas mal intencionadas, chega as pessoas que com índole, né, de criminosos na nossa cidade. Agora a gente não tem aí um confronto de ideias. Quando a gente fala em crescimento de qualquer município, mas vamos falar agora de Jaguaruna. No teu ponto de vista, né, como uma figura típica de Jaguaruna, já aí um líder, o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaguaruna, essa coisa o nativo daqui ele ter uma ideia do lugar. As pessoas, quando chegam, e a gente não pode botar todo mundo na vala comum, Não dá para botar. né? Não dá, porque tem gente boa. Muito boa. Né? E tem gente que não é tão boa assim para não, né? A gente não pode ser aqui muito enfático. Mas como é que faz para tentar equilibrar essa vinda de pessoas novas que precisa acontecer para que os negócios também, né? Para que esse desenvolvimento do município aconteça, quando não, obviamente, de pessoas daqui, nativas daqui, e com essa história de manter a história de Jaguaruna, manter a história dessa região, digamos assim, intacta, para que as futuras gerações possam conhecer não só pelo digital, como a gente estava falando, mas também ter uma ideia da história dos seus bisavós, dos seus avós, no seu caso, criando os filhos agora, dos pais. Como é que chega no limite? Qual é o divisor de águas aí? Eu sou a favor do desenvolvimento da nossa cidade. Eu sonhei com isso. A minha adolescência, eu tive que sair da Jaguaruna para trabalhar fora. Depois que eu servi o quartel, eu arrisquei ir para o Rio Grande do Sul, trabalhei na metalúrgica Gerdau, fiquei um ano lá, não me adaptei, acabei voltando para Tubarão, depois arrisquei a vida fora no exterior. Eu sou a favor do desenvolvimento em todos os aspectos. Qual é o preço do desenvolvimento, Alice? É a questão de segurança. Eu sempre falava e Você acha que Jaguaruna é uma cidade insegura? Não, hoje não dá, comparado com outras cidades, não dá para dizer, mas mudou muito de 20 anos para cá. Tá, você fala comparado a outras cidades, não dá para dizer, mas vamos lá assim. No seu ponto de vista, hoje, Jaguaruna, com a população que tem, eu vou inverter essa pergunta, ela poderia ser mais segura? Muito mais segura. Me fala sobre isso. Muito mais segura poderia ser, porque tinha que criar políticas públicas a médio e longo prazo que era para ter sido criado não foi criado. Por exemplo? Hoje nós temos uma polícia militar, eu defendi a criação de uma companhia de polícia militar na cidade há mais de 20 anos. Eu tenho registrado isso, porque transformando o pelotão de polícia militar de Jaguaruna em uma companhia, vai vir mais efetivo, vai ter orçamento maior da polícia militar. Quando é feito o orçamento no esqueleto de estrutura da polícia militar, as distribuição vem por escala, primeiro para batalhão, depois para companhia, depois para pelotão e até destacamento. Então, Jaguaruna sendo um destacamento de polícia militar, o orçamento financeiro e físico que é os policiais militares tem atrofiado. Jaguaruna, 20 anos atrás, tinha quase 30 policiais militares, hoje não tem 20. Enquanto a população de 12 mil está acima de 22 mil.
Agora, nesse momento, esse podcast foi gravado no dia 2 de janeiro de 2024. No momento que Jaguaruna recebe toda essa região, Jaguaruna é uma cidade linda, você que tem essa visão aí, civil e militar ao mesmo tempo, com esse crescimento da população flutuante de Jaguaruna agora na temporada de verão, que enche as praias de gente, essa pergunta eu preciso te fazer. Você acha que o Estado como um todo, não estamos falando de governadores, Sim, sim. estamos falando do Estado como status quo da governança de uma parte do país. Você acha que o Estado peca com relação à segurança pública? Peca bastante. Me Peca. fala um pouco Se sobre pegar isso. os últimos governadores, do Raimundo Colombo para trás, Luiz Henrique da Silveira, governador Espírito de Amorim, Paulo Afonso Vieira, o número de policiais militares, nós estamos abaixo do número de policiais ideais para Santa Catarina, 10 mil policiais a mais. Todo ano vai para a reserva mais de 1.000 policiais por ano para a reserva. E os concursos públicos colocam 500. Então, tem um déficit muito grande da área pública, de segurança pública. E isso que Santa Catarina é considerado um dos estados mais seguros do Brasil, né, comparado com outros estados. Mas nós poderíamos estar muito mais além. Por quê? É muito caro ter hoje polícia militar. É muito caro. Sai Então, caro você para o fala, Estado. vamos lá, você fala, é muito caro manter a polícia militar. Ok. Mas nós temos uma arrecadação de ICMS que é bastante significativa, Bem. como você disse, principalmente no estado de Santa Catarina, que é um estado extremamente rico, não só em cultura, mas também como arrecadação. Arrecadação. Né? E voltamos a dizer aqui, nós não estamos falando em governadores, Imagina. estamos falando em estado de federação. Aonde você acha que está o erro? Nós estamos falando aqui de segurança pública. Onde você acha que está o erro, por exemplo, nesse contingenciamento de verbas para a segurança pública em Santa Catarina? Existe na distribuição? Distribuição. Como ela deveria ser feita? Que, na verdade, é feito por demanda. Né? A vocacionalidade de um governo, quem faz é o governador. Né? Seja o governador lá atrás, outros governador preferido construir, que é importante construir também, reformar, ampliar, fazer rodovias e deixar de investir na segurança pública. Nesse exato momento não está assim, mas teve algum momento lá atrás que Santa Catarina a segurança estava sucateada, as viaturas velhas, porque politizaram a segurança pública. E no meu ponto de vista, tem duas questões numa gestão pública que não deve fazer, é politizar saúde, educação e a segurança pública. São três. Não deve se politizar, porque traz prejuízo para... Essa pergunta agora eu vou ter que encaixar. Desculpa, Alice, vamos lá. Você está tentando dizer aqui para os nossos internautas, por exemplo, nós estamos conversando com Alício Bittencourt, que é presidente dos Bombeiros Voluntários da cidade de Jaguaruna, tem 49 anos, 16 anos de corporação, formado em administração e pós-graduado em políticas públicas. Políticas públicas. Você está querendo dizer aqui nesse pod, Alício, que, por exemplo, tem muito prédio, muita viatura para pouco policial? É isso aí. É isso aí. Essa conta não fecha, Alício? Não fecha, não fecha. E essa demanda, a gente, como corre praticamente aqui o sul do estado todinho, o problema de Jaguaruna é o mesmo de 13 de maio, é o mesmo de Morro da Fumaça, inclusive o mesmo de Criciúma. É a falta de efetivo. Hoje tem a viatura nova, tem uns quartéis lindos, mas não tem a pessoa para trabalhar. Câmera, armamento, tudo. Tudo para trabalhar. Mas falta o fator físico. Falta o fator físico, que é o que a população quer, o que dá a sensação de segurança. Não é ter um quartel bonito, lindo, mas sim o policial na rua, fazendo a parte ostensiva. Eu preciso fazer essa pergunta também, porque esse programa, no Direto ao Ponto, tem um pouco de provocação também, no bom sentido, para a gente saber como você pensa. Hoje, com o salário base de um soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que eu não quero aqui arriscar o quanto é, mas mais ou menos a gente tem uma ideia. Alício, você como soldado, se hoje fosse soldado, digamos aí que você tivesse 20 anos, passasse um concurso da Polícia Militar do Estado da Catarina, ou da Polícia do Estado, Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, com o salário base, com uma pistola .40 na cinta, você estaria disposto a morrer pela comunidade por aquele salário? Eu acredito que quando o cidadão se propõe a entrar para uma polícia militar, ele sabe dos seus deveres, não só dos seus direitos, né? Todo policial, quando vai lá, a gente pega o edital, vai ler o edital, sabe da nossa função que vai estar ali. Entre elas é se doar a sua vida, pelo próximo, pelo cidadão catarinense. Né? E o salário da Polícia Militar de Santa Catarina, se não estou equivocado, está entre os 3 melhores do país. Sim. Acho que só perde por Brasília e, se eu não estou equivocado, é outro estado, não sei se é Goiás, outro estado lá em cima, mas eu sei que para Brasília perde. Então, um bom salário. Né? E às vezes, o fato da questão policial, porque se o governador hoje abrir um concurso público, como foi feito agora recentemente,
abriu 500 vagas, vai deixar 500 para cadastro de reserva, mas se ele pedisse 2.000 policiais, iria se habilitar gente do país todinho. Eu já participei de 2 concursos públicos. Você acha que tem que abrir o leque? Abrir o leque, é porque a falta de investimento e de orçamento para botar esse policial na rua, porque gente para participar dos concursos públicos vai ter, em todas as áreas. Deixa eu falar um negócio. Você foi político, inclusive, já, né? Já fui. Já foi político. Você foi? Fui vereador. Foi vereador. Você, com essa visão política, hoje, o Alício, se prefeito fosse de Jaguaruna ou de qualquer outra cidade, por exemplo, de qualquer outra cidade de Santa Catarina ou de Jaguaruna, digamos, da onde você tiraria orçamento para colocar na segurança pública? O que você acha que pode ficar, neste momento, em segundo plano e, para o primeiro plano, valorizar mais a segurança pública? Na verdade, não dá para deixar nada em segundo plano. Jaguaruna é emergente em todas as áreas. Não, eu digo em matéria de distribuição de renda. Então, tipo assim, hoje não tem como a gente tirar... Qual é a prioridade no Estado, no seu ponto de vista? Todas as eleições passadas, inclusive, como fui candidato a prefeito... Mas deixa eu te falar, a gente não está falando de eleição, estamos falando aqui em prioridade do povo. Prioridade do povo hoje, número 1, no seu ponto de vista, como pai de família, como presidente do bombeiro, mas principalmente como cidadão brasileiro, dentro de um dos estados que mais arrecada na federação. Qual seria a prioridade dos governos hoje? Até então, lá atrás, sempre se falava de segurança e educação. Saúde e educação. Ok. Todo mundo só falava saúde e educação, vou trabalhar. Hoje, esse conceito está mudando. Segurança. O pessoal não adianta ter a saúde 100% e ter uma defasagem grande na segurança. O cidadão quer ter segurança. Para o filho, ainda mais com esse índice de criminalidade que tem ocorrido nas escolas, invasões nas escolas, nas creches, delinquente entrando adentro, sem segurança, sem portaria. Essas loucuras todas, essas pessoas lesadas, né, alguns por drogas, outros por outros motivos, e lá tirar a vida de inocentes. Então, hoje, este valor para o cidadão, para as pessoas com quem eu converso e dialogo, eles querem segurança. Né? Uma cidade que tem segurança é uma cidade que ela sai bem na frente das demais. Agora, se você fala do segurança, eu vejo que quando você fala em segurança pública, você chega a brilhar o olho, você tem aquela coisa do militar, sangue na veia. Né? Hoje, por exemplo, nós sabemos que em todo o país, por exemplo, existem algumas situações na segurança pública, por exemplo, que para uma guarnição, vamos colocar aqui da nossa brilhosa Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, para uma guarnição levar alguém conduzido até a Polícia Judiciária, no caso, a delegacia de polícia mais próxima, às vezes, e uma coisa que irrita demais o povo, eu queria que você colocasse isso na Berlinda como um visionário, como essa pessoa que está aí entre uma vida quase militar e a vida civil. Você acha que, às vezes, com toda a luta das forças policiais, da segurança pública, quando se prende alguém, quando se faz a detenção de alguém, e quando chega, e aí tem que se cumprir a lei, a Constituição Brasileira, Carta Magna de 1988, Ulisses Guimarães, Congresso Nacional, chega a dar um desânimo no policial, quando ele vê, às vezes, que ele entrega um delinquente, que ele entrega alguém que fez um furto, que subtraiu de forma criminosa alguma coisa de alguém, enquanto ele fica... preso na delegacia civil. Exatamente, ele fica ali prestando, delegado, polícia militar, tudo. O guri já saiu o guri, sei lá, menor. Fica fazendo os relatórios de ocorrência. O relatório dá mais status do que a prisão. É difícil isso? É muito difícil e é frustrante para o policial militar, porque o policial militar, além dele ser policial, ele é cidadão. Ele está no bairro, ele está na cidade. Ele vê alguém como uma família. E ele vê alguém como família. E principalmente os militares numa cidade igual a Jaguaruna, que todo mundo conhece todo mundo. Eu tive essa frustração de ter a minha casa furtada uma vez e depois uma segunda oportunidade. Acabei descobrindo por conta própria quem tinha me furtado. Eu descobri, levei para a delegacia, quem furtou a minha casa é esse cidadão, e ele, inclusive, está vendendo o que eu comprei, algumas coisas com nota. A polícia foi lá, pegou o cidadão, trouxe até a delegacia civil, e liberou ele logo em seguida, porque, segundo a legislação, não precisava conduzir ele para um presídio. Ele foi embora e eu fiquei dando depoimento, trazendo nota fiscal do que eu tinha comprado. Você sentiu meio bobo na época? Com cara de bobo? Muito bobo. E o policial militar sente o mesmo, porque ele vai lá, pega o delinquente vendendo peteca de droga, vendendo cocaína, vendendo pedra, ou o delinquente que furtou uma residência, uma bicicleta, ele fica lá fazendo relatório, entregando relatório, trazendo o lesado até a delegacia para dar depoimento, para trazer nota fiscal, enquanto o outro cidadão já está praticando crime solto na rua 2 horas depois do crime. Então, isso é muito frustrante. Eu acho que a legislação tem,
Você acha que o Código Penal brasileiro ele já passou da época de ser revisto? Tem que ser revisto urgentemente. Inclusive, defendo a questão da maioridade penal. Eu defendo isso. Não de agora, já de muito Você tempo. acha que deve baixar 18 para quanto? Para 16 anos. Você acha que alguém com 16 anos já tem a capacidade? Estou te provocando. Certo, Isso aqui é certo. Agora, falando Tem. direto ao ponto, você acha que uma garota de 16 anos de idade, ela já tem a cognitividade, a percepção do que está fazendo? Porque a primeira coisa que encosta é cuidado, eu sou de menor. Hoje o que acontece é isso. Sim. Você é defensor da menoridade penal? Sou defensor. Defensor e hoje a adolescência de 16 anos tem tantas responsabilidades perante as nossas leis, por que não tem as responsabilidades só para favor dele? Só a favor do cidadão, Você do acha jovem? que o menor está tendo o quê? Muito direito e pouco dever? Muito direito, pouco dever. Infelizmente, isso tem ocorrido. A gente não pode generalizar nas cidades Não, claro menores, que mas, não. mas nas grandes cidades, os maiores criminosos são crianças, jovens, de 17 e 16 Você é a anos. favor do cidadão armado para defender a Sou sua... a favor, 100% É? a favor. 100% a favor. Agora, nós temos aí a Comissão dos Direitos Humanos, né? Como é que você vê direitos humanos numa sociedade em 2024, pleno século XXI? E a questão de direitos humanos, isso é muito importante. O problema é que os direitos humanos, nos últimos anos, eles têm ideologizado, trabalhado por ideologias políticas, Você partidárias, muito. A gente vê Dá um aí exemplo pra nós. a própria Ordem dos Advogados, a Comissão de Direitos Humanos. Você vê se a Ordem dos Advogados foi em alguns presídios que foram presos inocentes por se manifestar sua expressão pública, a qual a nossa Constituição dá direito de se manifestar. Eu poderia ir para Brasília, qualquer lugar do mundo, e fazer manifestação contra o governador, contra o prefeito, contra o presidente da República, é direito do cidadão. Desde que fazendo ordenadamente. Você não acha que essa altura do o campeonato, respeito. a própria OAB, ela é refém do sistema que foi colocado hoje? Pode ser, porque lá atrás foi colocado pessoas nessas pautas e nessas funções que acabaram tendo aquela identidade política partidária com ideologias, com sistemas impregnados por conceitos partidários de outros países, que acabou isso influenciando diretamente a ordem dos advogados. Eu tenho parentes que são advogados, Sim. tenho alguns parentes advogados, que não comungam com essa ideia, com o comandante-geral você cuida. deles. Você cuida aí, né, Alice? Vamos lá. Não comungo com isso. Não comungo com isso, porque os direitos humanos é direito para todos. Agora, quando um delinquente vai lá, mata um pai de família, com a sua família, como aconteceu agora lá no estado do Paraná, um caminhoneiro deixou a mulher em casa, foi viajar e aí um vizinho próximo foi lá, matou a filha, a enteada, matou a esposa, estrupou elas ainda. Direto ao ponto, se isso acontecer na sua casa e você tiver um porte de arma, o que acontece? Só existe um, ele me mata ou ele vai para a vala. Não tem outra meio comigo. Você não acha que é uma declaração meio Não, contundente essa? falo sem sombra de dúvida. Quem me conhece sabe disso aí. Ele não vai escapar. Eu me revolto com esse tipo de situação. E a gente não vê os direitos humanos. Isso é Agora, é provocação. Agora, os direitos humanos foi quando o criminoso chegou, que a população queria matar ele, na chegada no fórum da cidade do Paraná, lá, do Mato Grosso, quis lixar ele, a polícia militar jogou spray de pimenta, porque está fazendo o seu papel, que é proteger a vida, porque se a polícia deixa ele ser linchado ali em praça pública, os policiais ali iam pagar a pena. Mas eu tenho por certo escalonamento de que força, a grande maioria dos policiais que estavam guarnecendo esse criminoso defendiam que ele fosse morto, um cidadão desse. Destruir uma família. E nem por isso a Ordem dos Advogados, a sua comissão, os direitos humanos foi lá perguntar para o pai, para o caminhoneiro, o que poderia fazer por ele. Isso dói no brasileiro? Dói muito no brasileiro, principalmente do brasileiro de bem, pai de família, que é a grande maioria desse nosso país. São cidadãos de bens, homens de valores, homens de princípio, a qual nós acreditamos e defendemos esses princípios. Qual é o pai que não quer um filho instruído, um filho andando no caminho correto? Qual é o pai e a mãe que não quer o filho longe das drogas? Qual é o pai que não quer um filho longe do crime? A maioria dos pais brasileiros Mas aí você quer vai isso. dizer muita gente assim, mas a sociedade não dá Oportunidade. oportunidade para os jovens, né? Aí, sabe, fica uma coisa difícil. O menor ou alguém foi para o tráfico de drogas porque a sociedade não oportunizou, porque existe um certo apartheid consensual, né? de sociologia. Tudo vira sociologia. Você é a favor disso também, não? Não, sou praticamente contra isso. Sou praticamente contra. A oportunidade está para todo mundo. A gente vê diversos exemplos a nível nacional de pessoas humildes, saíram lá da favela e se tornaram grandes empresários, grandes homens. Me dê um exemplo.
muitos. Eu me esqueço o nome dele, um que faz propaganda, vende água mineral, que era da favela da Rocinha. Em Copacabana, ele foi lá, comprou com R$ 10, comprou 20 águas minerais. Dessas 20 águas minerais, ele passou a dobrar o lucro dele, passou a comprar 50 águas minerais. No fim, estava faturando quase R$ 1.000 por dia. Eu me esqueço o nome desse cidadão. Alício, você acha que a oportunidade faz o ladrão ou a consciência faz o ladrão? Não. O que faz o ladrão é a consciência. A consciência. Um cidadão Você bem acredita instruído, independente de classe social. Não, claro, ninguém está aqui... De classe social. Porque tem ladrão de colarinho, mas tem também lá o humilde lá. Mas quem faz é a consciência dele. Quem rouba uma agulha, rouba qualquer coisa, no seu ponto de Eu vista? sempre falo que o pecado ele não começa com um pecado grande, ele começa com um pecado pequeno. O cara que tem coragem de roubar R$ 1, ele pode ter coragem de roubar 1 milhão. Essa é a minha ideia. Eu sou evangélico por formação desde pequeno. Sim. E a gente fala muito sobre isso na igreja, do pecado. Quando o cara abre o coração para fazer o mal para uma pessoa, independente do tamanho do mal, ele está abrindo o coração para fazer os grandes mal para outro ser humano. Então as coisas começam pequeno, nada começa grande. O ladrão ele não começa roubando um carro forte. O ladrão ele não começa roubando o banco. Ele começa praticando lá, roubando uma bicicleta, roubando R$ 10 do bolso de uma carteira do cidadão. Começa com os pequenos delitos. Eu quero virar um pouquinho essa página contigo, falar um pouco sobre liberdade de sexualidade e de gênero, que está muito em alta no Brasil. Vamos lá. O Papa falou agora há pouco tempo atrás, se não me engano, agora na virada do ano passado, sobre, eu não sei como é que nós podemos chamar isso, sobre o reconhecimento, e aqui com todo o respeito a toda a comunidade católica. Nós estamos falando de um ato, de uma atitude do líder, né, da comunidade católica no mundo, que é o Papa. Como é que você vê a sexualidade da juventude hoje? E aí nós temos que ter um cuidado muito grande, porque isso é uma tônica que está fervendo e essa panela para explodir o fogão é um jato. É verdade. Isso foi bem polêmico, o nosso Papa acabou colocando nas mídias sociais, aderindo o pensamento de algumas pessoas do mesmo sexo, inclusive contrariado por muitos padres e bispos do nosso Brasil. Abertamente contrariado em todos os sentidos. Eu defendo a família tradicional, sou defensor disso, vou morrer defendendo isso, embora eu tenha diversos amigos que são optantes de viver com pessoas do mesmo sexo. Sim. E respeito isso, eu como evangélico respeito, amo eles. Você receberia um casal de gays da tua casa? Sem sombra de dúvida, eu tenho parentes que são gays, eu respeito. E essas pessoas... Isso é uma grandiosidade. Essas pessoas que são gays e são respeitosos, eles não concordam com isso, da banalização. Por que um casal homossexual tem que ir no shopping, onde está na praça de alimentação, e beijar na boca ali na frente de todo mundo? Por que isso? Se um casal tradicional não faz isso, em respeito aos que estão ali. Você acha que alguns deles é uma coisa meio que para chamar atenção? Para confrontar. O ativista... Esse confronto dessa... E aqui a gente respeita, né, a todas as escolhas de cada um. Nós estamos falando de pessoas, como diz o Alício aqui, que às vezes ultrapassam a curva. Fazem mais do que a curva é. Você acha realmente, por exemplo, os héteros, os bi, os LGBT, nós temos respeito por todo mundo aqui, gente. Agora... você fala o quê? Às vezes há um certo excesso em locais públicos? Sem sombra de dúvida. Você acha? Daí o LGBT vai perguntar assim, poxa, Alício, mas daí por que quando você beija sua esposa, por que você beija seu filho, por que aí ninguém acha demais, mas o LGBT, eu estou te provocando, Alício, isso aqui é direto ao ponto. É isso aí. Né? Por que quando é hétero pode e quando é LGBT, no teu ponto de vista, não pode? Por que daí é excesso? Mas você vai observar que são raros os episódios que acontece um casal tradicional se beijar em praça pública. Porque normalmente é um pai que é respeitoso, tudo tem o seu tempo e o seu local de beijar e de abraçar, seja o casal tradicional e o casal hétero, do mesmo sexo, né? Em qualquer lugar. Só que eles têm feito isso com frequência para ter o confronto, para ter o like, para ir para o vídeo, para as mídias sociais, confrontar o pai de família, o cidadão que pensa ao contrário. O problema é que eles querem que nós respeitamos eles, né? Que não são todos, é uma minoria, né? E não nos respeitam, não respeito eu com um filho em praça pública, um pai de família dentro de um shopping, eles não respeitam. O respeito tem que ser recíproco.
um com o outro. Querem respeito? Dê o respeito. É isso que eu aprendi lá no passado. Então, o ativismo disso aí que faz o mal, porque homossexual, lésbica, sempre existiu na face da Terra, mas nem sempre eles foram tão audaciosos, alguns, como estão sendo agora. Para quê? Para confrontar a família tradicional. Esse é o objetivo, de confundir, de querer propagar isso através das salas de aulas, com a ideologia de gênero, o Plano Nacional de Educação. Você lembra que queriam ensinar sexualidade para uma criança de 8 anos nas escolas públicas? Quem tem o dever de ensinar às crianças públicas a questão sexual é os pais. Pai e mãe que tem que ensinar essas questões. Agora, como eu vou ensinar ideologia de gênero, dizer que uma criança, um menino não nasce menina, um menino não nasce menino. O sexo é uma construção social ao decorrer da sua vida. Lá na frente que ele vai ver, não, eu quero ser menino. Não, eu quero ser menino. Querer que o SUS pague cirurgia para mudar sexo de adolescente? De que forma? Vai direto ao ponto, te provocando, provocações aqui. De que forma? Mas se foi liberado pelo governo e está à disposição do Sistema Único de Saúde, você acha o quê? Que deveriam, então, cirurgias... Faça particular. Eu sou a favor para quem quer mudar de sexo, a sua genética sexual, que fala, faça particular. Por que o SUS subsidia isso? Não sei, me diga. Entrevistado é você, vamos lá. Provocações, por direto ao ponto. Por que subsidiar isso o SUS? Por que todas as outras demandas que tem. Por que não? Vão te perguntar, por que não? Vão te perguntar. É caríssimo para fazer essa mudança, enquanto tem pessoas, milhares e milhares de pessoas que estão precisando de uma cirurgia de prótese de quadril, que é R$40 mil particular, e não tem. Tem pessoas que estão esperando há 3 anos. E aí fazer uma cirurgia de adaptação de sexo, uma pessoa saudável, que não está prejudicando a questão dele, da saúde dele, ele vai a óbito se não mudar. Ele vai morrer se não mudar de sexo. Não vai acontecer isso. É prioridade. Isso é inversão de valores. Pago com dinheiro público. Mas o que é valor a essa altura do campeonato? O valor é ter uma Você falou agora, trocar de sexo é inversão de valores. Mas, então, na tua concepção, dentro desse contexto, o que é o valor humano nessa área? O valor humano é a questão de tirar um dinheiro que poderia ser usado para fazer uma cirurgia de quadril de um idoso que está acamado há anos, esperando a cirurgia há mais de 3 anos, que é caríssima, pegar dinheiro público e fazer uma transformação de sexo do cidadão. De uma pessoa que não está doente. Que ele não vai ter risco de óbito, de morrer, se ele não deixar de mudar. Então, isso, para mim, é uma inversão de valores, de recursos públicos. Esse é o meu conceito em relação a isso. Vamos trocar um pouquinho? Aqui nós estamos no Direto ao Ponto. Né? Eu sou Fernando Rosenberg, converso hoje com Alício Bittencourt, até já ferveu um pouco o sangue dele aqui, mas o programa é isso, né? Ele é um programa provocativo, ele é um programa, como diz o nome, direto ao ponto. Alício, direto ao ponto. Brasil hoje, classe política, o que você me tem a dizer? Tem jeito o Brasil? Ele está distorcido, ele está no caminho, ele está evoluindo, abertura para todos os lados, consciência religiosa. Brasil, o que é o Brasil hoje na tua concepção como macro, como um todo? O Brasil, eu sempre vou acreditar no Brasil. Jamais vou deixar de... Eu não votei nesse atual governo que está aí, mas acabei hoje, ele é o meu presidente. Né? Embora... algumas questões estão muito obscuras para a gente entender e compreender. Por exemplo? O exemplo é a questão do arcabouço fiscal, né? A reforma tributária. Né? Isso é uma questão que é uma caixinha que a gente não sabe, claro, eu não consegui ainda ver nenhum um economista ou um próprio deputado que trouxesse isso claramente para poder entender que há uma insegurança empresarial em relação a isso. Você acha que o Congresso Nacional podia ser mais firme? Eu acredito que poderia ser muito mais firme. Mão firme, mão de ferro? Mão firme. Eu acho que as coisas boas têm que aprovar. Tipo, como é que um deputado ia lá aprovar a rejeição da Minha Casa e Minha Vida? O Bolsonaro foi ruim para Minha Casa e Minha Vida. Não teve Minha Casa e Minha Vida. E o Lula foi lá, mandou um projeto para o Congresso Nacional e foi aprovado, graças a Deus, porque a construção civil é uma alavanca empresarial no Brasil. A construção civil mexe com tudo. As nossas cerâmicas aqui na nossa região, quebrando, fechando algumas, porque não tem essa movimentação, caiu muito. Então, acho que tinha que aprovar, tinha. Agora, algumas coisas, o Congresso Nacional poderia ser muito mais rígido, tipo a questão reforma tributária. Né? Eu não sou economista, a gente tenta entender, eu tenho uma pequena empresa, tento entender, alguns dizem que eu vou ser prejudicado, o meu contador disse que talvez não, né? Exoneração da folha de pagamento, o que é que pode dar isso? Quantos desempregados pode dar? Eu acho que o Congresso Nacional poderia ser mais enérgico em relação a isso. Para poder, claro, que a gente sabe que a reforma tributária era um mal
que já estava há mais de 20 anos lá para ser aprovada, era um mal necessário, mas eu acho foi muito rápido demais e vi algumas coisas ficaram obscuras que os economistas, alguns não conseguem nem explicar. Provavelmente é bem esclarecido. Não, por favor. Tu tens acompanhado isso. Então, esses são dos episódios. E eu acho que quando tiver acerto, nós vamos bater palma, porque nós estamos no Brasil. Eu não vou torcer quanto pior, melhor. Não vou ser maquiavélico. Embora não tenha acreditado no governo do que está aí, mas eu sou a favor que quanto melhor para o cidadão. Agora eu quero te fazer uma pergunta, direto ao ponto, provocando de novo. Nós estamos no Brasil. Direita, esquerda e centrão. Você é direita, esquerda ou você é Brasil? Não, eu sou direita, mas eu sou Brasil. Eu sou direita. Me explica isso, como é que faz? Eu sou direita, eu defendo os bons. O que é direita? Para mim, direita tem uma série de contextos. Estou te provocando, vamos lá. Direita é ser contra as drogas, ser contra o aborto, a liberação das drogas. Né? Sou contra isso, ser contra a sexualidade das crianças, ser ensinado nas escolas. Isso é ser direita, para mim. Eu sou conservador nesse quesito. Sou conservador. Agora, eu sou a favor de que, embora sendo direita, que algumas pautas do governo federal, porque, infelizmente ou infelizmente, nós estamos com o presidente da República. Qual o meio que ele chegou lá, se foi por voto direto, alguns dizem que foi fraude, outros dizem que uma coisa, outros dizem que foi outra, mas sou a favor que as pautas progressivas de interesse público têm que ser aprovadas. Por exemplo, uma delas. O exemplo, a Minha Casa Minha Vida, que foi aprovada, que muitos deputados foram contra. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Independente de governo, você falou que sou de direita, né? O antigo governo, né, que deixou de ser governo, de ser presidente, e o atual governo federal com a presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Quando Luiz Inácio Lula da Silva faz algumas coisas certas ou acerta, você tem a hombridade de dizer ele acertou? Eu acerto. Tem a hombridade, sem sombra de dúvida. Não tenho dúvida. E o governo passado, se diz Fui errou? crítico com ele, principalmente na questão da Covid. Como é que você vê as atitudes do 8 de janeiro? De 8 de janeiro, cara, eu acho um ato democrático. Eu não estaria lá, como eu não estive na frente dos quartéis, só fui uma única vez. Né? Eu tinha as minhas funções e eu achava assim, perdeu a eleição, perdeu. E eu hoje eu sou de direita, mas não sou mais bolsonarista. Só sou Bolsonaro se... Mas eu não entendi por que você não é mais Não, bolsonarista. porque ele fez a população brasileira praticamente de bobo. Em relação à declaração questão... forte essa sua. As declarações que ele fez com gestos dizendo que a semana que vem vai acontecer, mantendo o cidadão de bem, eleitor dele, pessoas na frente dos quartéis aquartelado, perdendo o trabalho, arriscando as suas vidas. Né? Ele poderia ter sido claro lá atrás, que não tinha prova material nenhuma que a eleição foi corrompida e que o mundo seguisse, daqui a 4 anos nós estaremos juntos. Ele manteve esse povo, e muitos deles estão presos lá em Brasília, porque ele alimentou essa esperança de ter uma espécie de golpe, de ter uma espécie de o exército intervir, enquanto não havia prova material nenhuma, e provou isso no decorrer da campanha. Então, eu fiquei muito frustrado com o Bolsonaro em relação a isso. Então, posso até votar nele se houvesse só ele de candidato e o atual presidente, que isso não vai acontecer. Mas ele perdeu muito nesse quesito. Como é que você vê hoje, como é que você avalia hoje o governo municipal de Jaguaruna? Voltar para a nossa aldeia agora. Aqui eu não vou falar como presidente do Bombeiro, não, como cidadão. Como cidadão Alício Bittencourt, governo de Jaguaruna hoje, o que você poderia mudar, o que você deixaria, o que precisa andar mais rápido? Vamos lá, numa celeuma aí dessa toda de obras, de não obras, de saúde, não saúde, de tudo que está acontecendo. O que você acha do governo hoje, do atual administração municipal de Jaguaruna? Poderia ser o melhor governo da história do município de Jaguaruna. E por que não é? Não é porque ele não quis ouvir e usar as forças políticas para beneficiar Jaguaruna. Exemplo, as duas maiores... Defina forças políticas. PMDB e PP de Jaguaruna. O PP tinha 10 deputados, o PMDB tinha mais 10. Hoje, o investimento de emendas parlamentares no município de Jaguaruna foi pífio, foi menor que o município de Sangão, que botou quase 40 milhões de emendas parlamentares. E por que não veio para Jaguaruna? Porque o prefeito não teve a humildade de chamar o PMDB e dizer assim, gente,
Preciso de vocês, da força de vocês lá em Florianópolis, em Brasília, para trazer recursos para o município. PP, eu preciso da força de vocês, do senador Espiridião Amin, da Ângela Amin, dos deputados federais e estaduais para botar recursos no município de Você Jaguaruna. está tentando me dizer que, às vezes, um pouco de orgulho político fala mais alto? Foi isso. Eles criminalizaram o PP e o PMDB que administraram Jaguaruna no passado. Defina criminalizar. Criminalizar porque fizeram gestões não tão claras, não tão boas, o PMDB. Como assim? Administrações confusas. Como confuso? Não entendi. Confusa no ponto de vista de entregar o que a cidade precisava. Vou dar o exemplo Vamos lá. do ex-prefeito que eu perdi a eleição, que acabou não terminando o seu mandato, o Edenilson Milquini das Costas, que particularmente eu perdi a eleição, não critiquei ele, me coloquei à disposição dele para trazer recursos para a cidade, como eu trouxe algumas vezes. Sim. Trouxemos um caminhão bombeiro de quase R$1 milhão pelo Espiridião Amin, o deputado Ismael dos Santos trouxe... Você é progressista? Eu hoje sou PSD. Desculpe, ok. Trouxemos pavimentações de rua para o município de Um Jaguaruna. grande abraço para o Ismael dos Santos, um grande abraço. Várias ruas pavimentadas na cidade de Jaguaruna, porque tinha essa abertura. Você acha que Jaguaruna hoje está travada? Está travada, travada. E o que faz para destravar? Destravar é o seguinte, ter coragem. O gestor tem que ter coragem. Coragem de ir lá conversar, dialogar, chamar os deputados. Existe aqui uma bancada estadual de deputados estaduais que colocaram agora quase R$6 milhões em Tubarão, num gesto coletivo dos deputados federais. E pelas vaidades políticas desse governo, atual município, o município não tem recebido isso. O Júlio Garcia, faz quantos anos que não bota R$1 na cidade de Jaguaruna? Um baita do deputado, vai botar agora para o bombeiro voluntário? Porque a gente tem essa facilidade, essa aproximação. O deputado Ismael colocou R$1 milhão agora no orçamento para o ano que vem para fazer uma obra grande ali no Camacho, mas poderia colocar muito mais, porque não houve aproximação. O prefeito sequer foi a Brasília durante esses 4 anos. Você acha que está abrindo aí um distanciamento perigoso, politicamente falando? Muito grande. Perigoso que eu digo Muito por falta grande. de verba, por Muito falta grande. de conversa, Muito de grande. se fazer política. De diálogo. A política é diálogo, a política é arte de construir, de dialogar. Não precisa dialogar com os caras que estão carimbados como corruptos dentro do PP e dentro do PMDB. Tem pessoas boas ali, dentro do PP. Corruptos? Tem corruptos, como qualquer outro partido tem. Sim, claro. Pessoas que, por onde passar, já deixaram uma margem para a comunidade falar, porque não foram bons gestores, mas tem as pessoas idôneas, maduras, pessoas capacitadas. Agora, Alício, direto ao ponto. Você acha que quando isso acontece, quem perde? A cidade. A cidade, o povo? Cidade. Onde é que freia essa história toda? A cidade, está aí o exemplo, a nossa Duque de Caxias. Você acha que tivesse uma ação coletiva dos deputados federais, deputados estaduais, a nossa rodovia não já tinha saído essa Duque de Caxias? O que falta, no seu ponto de vista, para isso acontecer? Isso acontecer, porque recursos próprios não vai ter. Embora foi prometido isso que seria feito. Foi prometido. Está gravado. Foi prometido que iria ser feito. E não foi feito. E não foi feito por quê? Porque os políticos vêm para o microfone, para o debate, só dizem que vão fazer, mas não dizem como fazer. De que forma fazer, de onde vem o recurso. Entendeu? Se uma obra dessa natureza, o município não tem recurso para fazer isso, recurso próprio. Fica pesado. pesado. Muito difícil, pesado. Mas se juntasse a bancada do PSD, a bancada do MDB, a bancada do PP, junto com as lideranças vivas políticas da cidade, você está aqui o projeto, R$10 milhões para fazer a revitalização do Duque de Caxias, a drenagem do centro da cidade, facilitaria muito. Vocês, os bombeiros voluntários, já atenderam algum acidente aqui por causa de buraqueira e confusão de pista? Só isolamento de área. Isolamento de área. Ali a tubulação furada. Tem ali, próximo da Cressol, na frente da Cressol, caiu uns tijolos daquele canteirinho central ali. Eu falo porque eu estive lá, eu baixei a cabeça, olhei para um lado e para o outro, está uma cratera. Eu não sei como aquilo não desabou ainda. Perigosíssimo. O número de caminhões pesados que passa por esse nosso trânsito. Alício, voltando um pouquinho agora, direto ao ponto, eu quero te provocar em outra situação. Tolerância religiosa. Como é que você vê hoje a divisão de religiões? Há que se ter um respeito? Como é que você vê? Posso estar errado, mas algumas vezes aparenta que algumas pessoas, alguns líderes, não estou aqui falando de denominações, por favor, respeito certo. Todas elas. Como é que você vê essa coisa de consenso de liberdade religiosa dentro do homem Alício Bittencourt? Eu sou um cara muito respeitoso, eu tenho uma formação também em teologia, sou teólogo, formação religiosa, na verdade, né? A gente entra dentro de uma área religiosa, a gente tem uma hierarquia, a gente acaba crescendo automaticamente conforme o estudo que a gente vai fazendo,
mas eu sempre fui muito respeitoso, não levo isso para o coração e não levo isso para o Se coração. alguém te convidar para ir dentro de um terreiro de candomblé, você vai? Vou, sem problema, vou na igreja católica, não tem problema. Não tem... Não tem restrição nenhuma, inclusive os nossos eventos do Bombeiro, eu faço questão que o padre esteja lá. Convido o pastor, meu pastor, que é o pastor Alexandre Luciano, que é teólogo também, por formação, um cara muito capacitado. Cara, isso é uma riqueza muito grande. Quando você tem essa concepção, dificuldade e eu nenhuma, quero aqui não. te parabenizar, porque quando você tem essa concepção de que a Dificuldade liberdade nenhuma. religiosa ela faz Nenhuma. parte do conceito de crescimento de uma sociedade, isso é extremamente importante. Eu tenho amigos que frequentam o centro de candomblé, tenho amigos. A gente até podemos discordar de algumas coisas, mas por trás da religião dele tem um cidadão ali. Tem o Pedro, tem o Paulo, tem o Alice por trás de uma religião. Tem por trás ali. E a religião, eu vou falar pelo cristianismo, não vou falar pelas afrodescendentes e as outras religiões que tem por aí, islamismo, nada, mas pelo cristianismo que somos nós, evangélicos, católicos. Sim. Tem muitas pessoas do bem. Imagine o mundo sem a religião. A religião é um freio. Você acha que a religião pode ser o grande fator determinante de guerras que estão acontecendo, que estão ceifando a vida de muitos jovens aqui do outro lado do mundo? Ah, com certeza, com certeza. Você acha que tem mais religião, interesse político, interesse financeiro? O que é ali? É um conjunto, né? Eu tenho por isso que é um conjunto. Principalmente eu vou falar ali de Israel agora. Vamos né? lá. O Hamas, ali Israel. Né? Eu sou Eu contra. vejo que você fala muito bem sobre tudo. Eu quero te parabenizar. Conhecimentos gerais muito bom. E eu falo para ti que eu sou um pequeno estudioso da região ali conflitante de Israel, não um estudioso, mas já acaba lendo isso diariamente. Isso é histórico, quem conhece a Bíblia sabe dos conflitos que existiu lá, né, da onde surgiu esse conflito, como veio, foi uma divisão lá atrás, na época de Abraão, que acabou saindo um filho foi para um lado, um filho foi para o outro, um filho foi abençoado pelo pai e o outro saiu revoltado, que perdeu a herança do pai. Isso foi ao decorrer de milhares e milhares de anos. E esse conflito sempre existiu lá atrás, claro, agora com mais intensidade, porque as armas são outras. As armas hoje não são mais espada, as armas hoje é míssil, é bomba, é granada, enfim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente finalizar, e para finalizar esse podcast nós vamos para perguntas pinga-fogo. Te prepara, porque é um programa Mete provocativo. fogo aí. É direto ao ponto. Covid, ele foi um mal mundial ou foi um vírus de laboratório? Para mim foi um vírus de laboratório. Por quê? O que te leva a acreditar nisso? Um interesse econômico por trás disso tudo. Quem foi os mentores da a coisa. gente não sabe dizer. Um dia a história vai contar. Né? E como eu falo, um dia a história vai contar o que aconteceu na eleição do ano passado no Brasil. Um dia a história vai contar. Alguém vai abrir a boca. É o meu conceito, o meu pensamento. E o vírus foi a mesma forma. Havia um interesse, de repente, eles não pensavam que seria essa magnitude toda, né? Esse dano todo. Mas houve interesse por trás grande econômico. A palavra genocida é pesada? Pesada demais. Por quê? Por causa da fé que eu acredito. Me eu explica, professo. Me explica. Eu sou a favor da vida sempre. Sempre a favor da vida. Você acha... Independente de que forma a pessoa pratica isso. Tribo indígena, cultura local, eu sou contra, a favor da vida. Pois sempre. falam muito nos indígenas, pelos quais nós temos também muito respeito. Como é que você avalia hoje a situação dos povos? Tem aqui, né? Pertinho. Pertinho. Tem tribos aqui que a gente precisa respeitar. Né? Tem a história deles. Respeitar a FUNAI, respeitar, né, todo esse contexto indígena. Como é que você vê a situação das tribos indígenas hoje, né, do povo indígena no país? Bem respeitado, acredito eu. Bem respeitado. Alguns um pouco mais distantes da civilização, aí com mais difícil acesso à logística, de postos de saúde, de medicamento, mas a grande maioria são bem assistidas. Até hoje tem amparo. Né? Eu quero pedir para você fazer suas considerações finais e, no final, eu vou te fazer algumas perguntas pinga-fogo, bem rapidinhas, que vou mostrar para vocês. Aqui não tem nada escrito aqui, ó. Tem só o nome dele, coisa e tal, não tem nada. O programa Direto ao Ponto é um programa justamente como esse, provocativo, para a gente entender como é que funciona um pouco a cabeça das pessoas e conhecer a vertente. Você se sentiu bem no programa? Muito bem, tranquilamente. Muito agradecido, muito obrigado. Eu vou pedir para você, olhando para aquela câmera, fique à vontade, por favor, ou para mim, você que sabe, para fazer suas considerações finais em 1 minuto, por favor. Eu quero agradecer principalmente o meu amigo Fernando, posso dizer amigo claro, agora, embora conheci hoje. Agradecer a H2O, que eu acho que veio para somar muito para a nossa região. Muito Inclusive, grato. A nossa cidade vai ganhar muito com isso. Quando eu fiquei sabendo que abriria uma rádio comercial na cidade, eu fiquei muito feliz, porque a gente pensa numa Jaguaruna melhor, uma Jaguaruna mais, com mais representatividade em todos os segmentos da sociedade, mas agora principalmente na imprensa. Parabéns, obrigado, Fernando, pelo carinho.
Sempre vamos se colocar à disposição como cidadão Alício, mas como também presidente do Bombeiro, como bombeiro voluntário, sempre à disposição da H2O E vamos lá. da comunidade. Perguntas pinga-fogo para fechar o programa. Tá pronto? Pronto. Uma passagem da Bíblia. Rápido. João 10:10. O que diz? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenha vida e vida com abundância. Quem você mandaria para uma ilha deserta agora? Quem o mandaria? Rápido. Lula, Por quê? porque não me representa. E a grande maioria da sociedade. Você acabou de dizer durante a entrevista que ele é teu presidente e não te representa? Não entendi. Não, hoje não me representa. Não te representa. Se tivesse que mandar para lá, eu mandaria ele. Mandaria ele? Mandaria Ok. Um livro de cabeceira. O livro de cabeceira é Arte da Guerra. Por quê? Sun Tzu. General Sun Tzu. General Sun Tzu. Por quê? Estratégia militar e aplicar nos dias de hoje tem muitas coisas que geram efeito para o cidadão. Quem você não deixaria jamais de ter ao seu lado na vida? A minha esposa. Por quê? Filhos, base, estrutura. Não tem como ficar longe de família, base, estrutura. Jaguaruna, hoje, se não morasse aqui, moraria onde? Eu hoje moraria nos Estados Unidos da América. Qual cidade? Bedford. Por quê? Uma colônia brasileira, tenho alguns amigos lá de 30, 40 anos que estão lá, que têm até hoje raízes lá fortemente. Uma declaração de amor pelo teu país, o Brasil. Brasil, em poucas palavras. acima de tudo. Brasil acima de tudo. Sou um patriota. Se você pudesse dizer alguma coisa hoje para Jair Bolsonaro, o que você diria? Dizer assim, ó, abençoe alguém e ajude alguém e deixe que outro cresça, um Tarcísio, um Zema, para ser o nosso presidente da República. Um livro de cabeceira. No livro de cabeceira eu falei o Arte da Guerra. Ah, já te falou, tá Arte certo, da Guerra. Artes da Guerra. Quem você acha hoje que, se não Luiz Inácio Lula da Silva, seria o presidente do país? Eu defendo o Zema e o Tarcísio. Se o Tarcísio não for em virtude do governo, que teria uma reeleição, eu defenderia o Ratinho Júnior, que tem feito excepcional o governo, está na reeleição, aprovação enorme. É o estado que mais empregou no Brasil, a economia mais apujante, tem atraído investidores do mundo para o estado do Paraná. É um modelo de estado hoje, o governo do Paraná. Última pergunta, Pinga Fogo. Se um ladrão encostar em você hoje, meter um cano e você perder o Playboy, o que você faz? Se eu não tiver poder de reação, eu vou levantar minhas mãos. Entrega tudo. Entrego tudo. Você acha que resistir a um assalto pode ser uma grande bobagem? É uma grande bobagem, principalmente que não está preparado. Se você pra pudesse reagir. dizer hoje alguma coisa em uma palavra só, olhando para aquela câmera, para tua família, o que você diria? Amor. Foi um prazer entrevistar você. Prazer é Saúde, paz, feliz 2024, tudo de bom. Você Obrigado. participou do Direto ao Ponto aqui conosco hoje, o Alício Bittencourt, bombeiro voluntário, presidente, né? E foi um papo muito legal. Foi um papo reto, um papo direto ao ponto e com várias provocações. Hoje você conheceu um pouco mais do Alício Bittencourt. Um grande abraço. Logo, logo estamos aqui pela 106,9 com mais um Direto ao Ponto. Até lá.